Vamos começar a nossa noite com uma palestra. Sua empresa está preparada para a era da economia analítica? Case de sucesso com a ferramenta Click contribui para a gestão da Unimed BH. Essa palestra será apresentada pelo Alexandre Zacarias, da Click, que possui experiência adquirida ao longo de 17 anos de carreira profissional, atuou em empresas multinacionais do setor de varejo, logística, life science e financeiro. Nessas situações, foi responsável por desenvolver e implantar soluções de apoio a decisões para áreas comerciais e financeiras. O profissional também é professor de MBA de Analytics na Faculdade de Informática e Administração Paulista, FIAP, compartilhando seus conhecimentos e experiências dos projetos relacionados à definição de KPIs e Business Intelligence. Chamo Alexandre Zacarias. Também para participar dessa palestra, chamo Priscila Papacissis Matuk, da Unimed BH, mestre em Administração pela Universidade FUMEC, pós-graduada em Engenharia de Software pela UFMG e bacharel em Ciência da Computação pela Universidade FUMEC, coordenadora da área de Business Analytics da Unimed BH e professora da pós-graduação em Business Intelligence e Analytics da PUC Minas. 19 anos de experiência no mercado de tecnologia da informação, atuando nos segmentos da indústria, tecnologia, educação e saúde. Deixo então a palavra com vocês e bom evento para todos. Vou passar um vídeo primeiro para vocês. Apologize for this disruption. We do not apologize for thinking different, being different, or making a difference. We do not apologize for questioning the status quo, or shattering it. It's who we are. It's who we all are. And who we are isn't afraid to change. We will never apologize for reimagining BI, so we can reimagine our businesses, or for using words like transform, value, ROI, or impact. In the past, we questioned, we challenged conventional wisdom. But this year, it's time for transformation. This year, it's time to disrupt norms, rules, tomorrow, expectations, everything. Disrupt everything. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Gostaram do vídeo? A ideia desse vídeo foi o primeiro vídeo que nós assistimos no nosso evento anual da Click, que era a mensagem que a gente queria passar para os nossos clientes. Esse é um ano de disrupção, de mudar as coisas, de fazer diferente. É como a Click vem fazendo nos últimos 20 anos aí que a Click está no mercado. A gente costuma dizer que em 94 a Click mudou a forma como as empresas faziam analytics, quando ela trouxe o ClickView lá na época, trazendo um modelo associativo, tecnologia em memória. Naquela época em que fazer BI era extremamente complicado, a Click fazia os projetos muito rápido. E isso a gente entende que foi a segunda geração do Analytics, do BI, como era chamado. E a gente entende que esse ano, a Click ela inicia o movimento que nós estamos dizendo que é a terceira onda do Analytics. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? A gente vem sendo cobrado muito por ser inovador, por ser diferente, por fazer coisas mais rápidas. E isso é o mercado. Falando um pouquinho para vocês do que é economia analítica, para colocar todos no mesmo conceito, o mercado veio mudando. Até um tempo atrás, a gente chamava do BI de informações gerenciais. Quem lembra disso? BI de informações gerenciais. Por quê? Porque, basicamente, entendia-se que só o gerente deveria ter acesso, só os gerentes, os diretores. E hoje a gente já sabe que isso não é verdade, tanto que até mudou de nome, ninguém mais usa isso.
Hoje a gente sabe que quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, mais eficiente fica a sua empresa. E essa era da economia analítica é quando o BI deixou de ser simplesmente aquele negócio que a gente chamava, era o famoso legal de ter, ou né, o nice to have, era legal ter, mas se não tiver, não tem importância. Os diretores de TI, as áreas de negócio estavam olhando para outras coisas. E agora se tornou um driver importante de mudança. Quer ver um exemplo? Olha como as empresas mudaram seus negócios a partir do Analytics. Como é que as empresas faziam seguro automotivo há 4, 5 anos atrás? Ela sabia o bairro que você morava, sua idade, se você é homem ou mulher, sabia se você ia trabalhar de carro ou não, e a partir daí ela fazia o quê? Te dava um preço. Hoje em dia, quem aqui já usou o Waze? Então eu sei por onde vocês passam. Eu sei a que velocidade vocês andam. Não sei se vocês já ouviram, tem uma seguradora que ela está colocando o seguinte agora, uma propaganda no rádio dizendo, olha, o que você ganhou hoje? Ah, eu ganhei pontos de vantagens, porque eu instalei um aplicativo e eu estou topando ser monitorado para que eu tenha desconto no meu seguro baseado na forma como eu dirijo. Então, hoje, eu consegui baixar substancialmente meu risco na hora de passar um preço, por exemplo. E isso é a área de dados modificando a forma como as empresas trabalham. Existem vários outros, diversos exemplos. A Click ela tem um case muito interessante, por exemplo, de um hospital em Atlanta que começou a monitorar a UTI neonatal, a UTI infantil. E ela sabia, por exemplo, quantos pacientes entravam, quantos pacientes saíam, quanto tempo eles ficavam, qual era o índice de natalidade, por aí vai. Só que eles tinham umas outras informações que começaram a gravar a partir do IoT, quer dizer, comecei a salvar a informação, qual era a temperatura do ambiente, qual era a incidência de luz, qual era a umidade do ambiente. E o que se percebeu é que se cruzasse essas informações com a natalidade, chegaram a algumas conclusões que, sob condições ideais, você conseguia prolongar a vida de algumas crianças ali. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que o BI ele parou de ser algo simplesmente tomador de decisão, para você tomar uma decisão, para ser alguma coisa que vai mudar o negócio, mudar a forma como a sua empresa trabalha. E é disso que eu vou falar para vocês, falar um pouco de quais são esses pontos. A Click entende, dentro da plataforma dela, que para a sua empresa estar preparada para a economia analítica, a sua ferramenta ela tem que ter essas 3 bases, que são os pilares da nossa plataforma. Primeiro, como é que você trabalha com dados, esse alto volume de dados. Segundo, na parte de plataforma. Eu estou falando de cloud aqui, mas não cloud a gente já vem falando faz bastante tempo. Mas ao invés de ou dentro de casa, ou na nuvem, on-premise, ou você colocar isso na nuvem, por que não fazer uma arquitetura híbrida? Né? Por que não pensar numa arquitetura de analytics multi-cloud? Que eu vou falar um pouquinho para vocês. E coisas mais avançadas, como a IoT, análise inteligência artificial, e como a Click enxerga essas coisas. Falando um pouquinho de como que as empresas, como a Click entende que na era da economia analítica as empresas têm que estar preparadas e para que estão. Então, basicamente, as empresas precisam de dados elas geram insights, a partir do insight você toma uma ação, e a partir daí isso gera a transformação digital. É basicamente o que vocês ouvem todo dia sobre transformação digital. Há algum tempo tem surgido essa expressão, eu queria saber a opinião de vocês. Tem gente que considera que dados é o novo petróleo. Quem já ouviu essa afirmação aqui? Quem concorda com ela? Existem 2 linhas de pensadores. Existem os pensadores que concordam com isso, porque se a gente parar para pensar, as empresas que há 100 anos eram as maiores do mundo, trabalhavam com petróleo. E hoje as empresas, das maiores empresas do mundo, as 2 primeiras trabalham com dados. Já reparou? Facebook, Google, quer dizer... A última que mais me impressionou é que agora, se você estiver conversando sobre algum assunto, provavelmente vai aparecer uma propaganda para você sobre esse assunto. Já repararam? Você não precisa mais procurar na internet para que apareça uma propaganda no seu Facebook ou no seu Instagram. Não precisa. Se você estiver conversando sobre isso, já vai começar a aparecer propagandas para você. Quer dizer, é o marketing te levando para onde ele quer. E as empresas, e os pensadores que dizem não, o dado não é o novo petróleo, eles dizem o seguinte, existe uma diferença grande. O petróleo é finito. E os dados não. Todo dia se gera mais dados. Mas antes de eu seguir, eu queria fazer um teste com vocês. Quem sabe me dizer o que é isso? Quem arrisca? O que seria isso, pessoal? Nenhum palpite? Hã? Medidor de energia. Quem mais? Outro palpite. Já ouvi falar que isso é relógio de ponto.
Senhores, isso é o Apollo Guidance Computer. Foi o computador que levou o primeiro homem à Lua. Ele pesava 32 quilos, ele armazenava incríveis 32 KB e tinha 2K de RAM. Se você não acha que isso é pouco ou muito, se você não está por dentro aí dos sizes de TI, basicamente o que eu estou dizendo é que que um iPhone, por exemplo, tem 130 mil vezes mais transistores que ele. Ou ainda, um iPhone 5, ele é 120 bilhões de vezes mais rápido do que esse cara. O que nos leva a pensar o seguinte, que o importante aqui não é os dados, a quantidade, mas do quanto vocês são capazes de trabalhar com esse dado. O que você é capaz de fazer com esse dado. Esse cara, há 49 anos atrás, levou o homem à Lua. De lá para cá, a coisa veio mudando. E aí eu queria chamar a atenção para vocês para os volumes de dados. Se a gente falar de volume de dados, para onde nós estamos indo? Só para dar uma ideia, aqui eu quis mostrar graficamente para você o que é um petabyte. Fiz um naviozinho. Quando a gente fala de Big Data, basicamente eu tenho 3 Vs. Volume, velocidade e variedade. Do ponto de vista de volume, eu estou dizendo que alguns especialistas dizem, algumas fontes dizem, que no ano de 2020 nós chegaremos pela primeira vez em 1 trilhão de gigabytes, ou seja, o primeiro zettabyte vai ser daqui a alguns anos. Esse número vem sendo recalculado a todos os anos. Isso só para vocês terem uma ideia do que é o alto volume de dados quando a gente fala de Big Data. Do ponto de vista de velocidade, esse é um case que eu fiz questão de trazer para vocês, que é curioso, o custo da velocidade do dado. Algumas empresas de operação financeira em Tóquio, ela precisava diminuir a operação dela em 24 milissegundos. Para a gente, 24 milissegundos não é nada, mas quando você está fazendo operação financeira do tipo, olha, se baixar, compre, se subir, venda, alguma coisa assim, isso valia. Então, eles passaram um cabo que saiu de Tóquio até Londres, um cabo de fibra ótica, que custou 850 milhões, para baixar 24 milissegundos. Aqui é mais para vocês terem noção da importância da velocidade quando a gente fala de Big Data. E, por último, até alguns anos atrás, sempre que nós falávamos de grandes volumes de dados, a gente falava assim, cara, estou falando dos dados que eu produzo dentro da minha empresa. E a gente já sabe que hoje isso não é verdade. Cada vez mais, nós precisamos de dados externos, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e por aí vai. Então, o tipo de dado mudou. Hoje a gente tem uma série de tipos de dados que antigamente nem eram considerados. Pensando nesse alto volume de dados, pensando no quanto essas informações elas estão aumentando, quanto isso está variando, aquele que pensou o seguinte, olha, como é que eu mudo, por que eu estou dizendo que eu estou indo para essa minha terceira geração de Analytics? O que eu vou fazer de diferente daqui para frente? Hoje, eu não sei se todos conhecem o Qlik, mas basicamente você pega o dado, leva até o Qlik coloca esses dados em memória e você acessa com alta velocidade. O que eu estou dizendo aqui que a Qlik vai fazer é diferente. Ao invés de eu pegar os dados e levar para o Qlik, eu estou levando o Qlik para os seus dados. Esse produto vai ser lançado agora em novembro, é o que a gente está chamando de Big Data Index. Basicamente, são microserviços de Qlik dentro de um cluster de Hadoop, e aí no sabor que vocês preferirem, Cloudera, Orton, seja lá o que vocês estiverem utilizando, e o Qlik vai transferir todo o poder da tecnologia associativa dele para dentro dessas tecnologias de Big Data. Isso vai fazer com que você não precise mais tirar o dado e coloque no Qlik, e coloque o Qlik dentro dos seus dados. Isso é uma grande evolução para a gente do aspecto de dados. Falando um pouco dos diferenciais que a gente acredita que uma empresa precisa ter, né, dos diferenciais do Qlik tem para te apoiar na era da economia analítica, eu vou falar de alguns pontos aqui. Primeiro, API aberta. Cada vez mais fica claro que o software que você vai trazer para dentro de casa tem que ser um software preparado para se conectar com coisas novas. Por exemplo, hoje o Qlik você faz uma integração com Python, com R, com uma série de ferramentas de Advanced Analytics, com tecnologia avançada. E por que você consegue fazer isso? Porque as APIs do Qlik estão abertas para você se conectar com qualquer outro software. O que eu estou dizendo é o seguinte, hoje a gente tem R e Python. Amanhã, alguém aqui da PUC inventa um outro software, por exemplo, de integração de Advanced Analytics, e ele precisa se integrar, o Qlik vai estar preparado para se integrar. Você não vai precisar instalar uma nova versão do Qlik, comprar um outro produto para fazer isso. Isso acho que são um dos grandes ganhos das APIs abertas. Do ponto de vista de governança, nós temos cases
enormes. Por exemplo, se você hoje digitar no seu celular paineldepreços.com, ou, na verdade, só digitar painel de preços, você vai ter acesso ao Ministério do Planejamento, que fez uma aplicação para mostrar para todos vocês o quanto que eles estão gastando com a nossa tecnologia, com o nosso dinheiro. Você entra lá, você vai saber, olha, gastei tanto comprando café, água e por aí vai, só utilizando o nosso painel. Eles criaram de uma forma que é transparente, mas dependendo entre qual acesso você utilizar, você tem acesso a coisas diferentes. Ambiente híbrido. O que mudou? Se nós pegarmos a evolução de software, nós passamos por um momento em que nós tínhamos lá a tecnologia 32 bits, depois nós fomos para a tecnologia 64, aí depois nós começamos a falar de máquina virtual, estamos começando a falar de edge computing, e agora nós estamos indo para o caminho de multi-cloud. O que é multi-cloud? Basicamente, quem aqui mexe com Linux, ou já mexeu com Linux alguma vez na vida? Existe um conceito muito antigo de Linux chamado Dockers e Containers. Quem já ouviu falar disso? É o que permite, por exemplo, eu ter uma arquitetura que eu coloque parte das minhas coisas dentro de casa e parte das minhas coisas fora de casa. O Qlik está mudando para esse tipo de tecnologia. Então, a partir da versão de junho, parte das coisas você consegue colocar dentro de casa e parte dos seus dados você consegue fazer uma publicação direto numa nuvem. E o que vai para a nuvem? A gente sabe que uma dificuldade de escalar em nuvem é fazer a instalação em Windows. Então, essa escalada em nuvem vai ser feita em Linux através de microserviços. E aí, estou falando de Kubernetes, Dockers e por aí vai, que eu acho que é o grande futuro. Ainda falando de multi-cloud, uma coisa que eu queria trazer para vocês é, a gente já sabe que dentro de algum tempo no futuro, o conceito de simplesmente do AD, do Active Directory que a gente utiliza, ele tende a morrer. Por quê? Cada vez mais as empresas estão sendo clientes de parceiros multi-cloud. Por exemplo, na Qlik eu tenho Salesforce, eu trabalho com uma aplicação de Concur, que é uma aplicação que eu compro e vendo, que eu compro passagens de avião para viajar. Então, a minha empresa ela é usuária de uma série de serviços de cloud. E como é que você faz uma autenticação, por exemplo, de um único usuário para tudo isso? Fica difícil. Então, o AD, o conceito de como a gente entende o AD, ele vai ser substituído por um negócio que a gente está chamando de IDP, a Identity Provider, que basicamente são ferramentas que vai te permitir múltipla autenticação em várias camadas de nuvem. Tá? E por isso que a gente entende que as ferramentas que querem estar nessa área da economia analítica precisam ser multi-cloud. Do ponto de vista de escalabilidade, quando eu falo multi-cloud, eu já penso em escalabilidade. É muito diferente você crescer em containers e dockers do que você crescer em novas máquinas virtuais. E, por último, aqui, eu queria chamar a atenção para o modelo associativo Qlik. Eu não sei se vocês conhecem o modelo associativo, mas é a forma como o Qlik relaciona os dados. É um dos fatores que mantém o Qlik como no quadrante líder do Gartner, por exemplo, nos últimos 8 anos. Um outro ponto que eu queria trazer, curioso para vocês, quem aqui acha o seguinte, eu falo dados, levanta a mão. Quem entende o que é falar dados? Vou dar um exemplo. Se você estiver falando de dados com uma área de logística, ele vai perguntar para você, olha, a sua ferramenta ela faz cálculo de lead time? Ele está falando dados com você. Quem aqui sabe o que é lead time? As pessoas que trabalham com logística, indicadores. Quem aqui sabe ler, por exemplo, um gráfico de box plot? Legal. O nome desse tipo de coisa é saber ler dados. O que a gente tem percebido é que não são todas as pessoas que sabem falar dados. Eu vou até trazer um dado que eu acho curioso, que é o seguinte. Foi feita uma pesquisa, a fonte dessa pesquisa foi uma pesquisa que a Qlik fez, em parceria com o Gartner. Quem são, dentro das organizações, as pessoas que sabem ler dados? Olha lá, eu tenho 24% de executivos, sabem, 32% do C-Level e 27% de pessoas de 16 a 24 anos. Eu estou falando que existem uma série de pessoas que você entrega um dashboard na mão dela, ela não sabe o que fazer com aquilo, ela não sabe se está bom ou não sabe se está mal. Pensando em resolver esse problema, a Qlik ela começou uma iniciativa em parceria também com o Gartner, que é uma iniciativa de treinamentos em Data Literacy. Hoje, o que você pode fazer? Se você acessar o site da Qlik, você vai ter um curso prático. Como é que funciona? Eu recomendo que todas façam. Você faz uma prova. E nessa prova, você mede o quanto você sabe ou não ler dado. Só a título de curiosidade, a primeira vez que eu fiz essa prova, eu tirei nota 75. Eu falei, pô, sou professor, trabalho, vou tirar 100 nessa prova. E foi meio frustrante. Tinha uma série de coisas que eu já não lembrava, tinha uma série de coisas que
que eu pensei, pô, é verdade, que eu errei o conceito. Então, entrem no site da Clique, procurem lá por Data Literacy, façam a verificação do seu conhecimento. Não fiquem chateados se o seu resultado for super baixo, porque logo na sequência a Clique ela te dá um treinamento gratuito de como fazer, de leitura de dados. Então, você faz esse treinamento, né, de como da leitura de dados, e depois a única parte do programa que é paga é a parte de certificação e de programa acadêmico. Então, eu recomendo muito que vocês façam isso, eu acho que vai ajudar bastante na carreira de vocês, até dar uma direcionada para onde vocês devem ir. Deixa eu só, para chamar a Priscila aqui, para não me alongar muito, a Clique ela entende que a chave do sucesso é que você saiba lidar com as suas informações, que você conheça seus dados. E esse é um slide muito legal, não sei se vocês lembram do De Volta para o Futuro. Basicamente, tem muita empresa falando aí de tecnologia, de inteligência artificial. E o que a Clique acredita? A Clique não acredita que em nenhum momento a máquina vai tomar decisão por você, que a máquina vai dizer quais são os melhores indicadores para você. O que entra de inteligência artificial na Clique a partir do próximo ano? Por exemplo, imagina que você tem um indicador de margem. Quando você clicar com o botão direito em margem, o que ele vai te dizer? Olha, os maiores ofensores de margem aqui são, por exemplo, o seu custo de fretes, o seu pagamento de comissões. Então, o Clique vai começar a te apoiar na decisão, vai começar a deixar mais fácil as suas decisões para garantir que você consiga tomar decisões melhores. Tanto que o nosso conceito a gente não entende como inteligência artificial, e sim a gente chama de inteligência aumentada. Nós não imaginamos que nunca o ser humano vai ser substituído, e sim ele vai ter cada vez mais ferramentas que o ajudem na tomada de decisão. Com isso, eu queria agradecer a todos vocês e queria chamar a Priscila aqui. Obrigado. A Priscila vai mostrar para vocês, pessoal, como é que ela utilizou a plataforma Clique. Aí, ela é da Unimed BH, como vocês viram, ela foi apresentada. Eu costumo dizer que a Unimed BH é um dos clientes que melhor utilizam a nossa ferramenta dentro do nosso país, e é muito legal, porque é do segmento da saúde, é um segmento que a gente gosta muito. A Clique tem quase 37 Unimeds, e eu queria que ela falasse um pouco para vocês de como é que ela fez isso, porque, afinal, a ferramenta sozinha não faz nada sem vocês. Obrigada, Zacarias. Boa noite, gente. Responsabilidade imensa agora, depois dessa abertura aí com o Zacarias. Vou pedir só para... Então, eu vou falar um pouquinho de como a Clique vem nos auxiliado a transformar os nossos negócios. Vou fazer vários ganchos aqui com o que o Zacarias falou, que é exatamente assim. A intenção não é que a ferramenta tome decisões, mas que ela, de fato, embase para que os tomadores de decisão possam, cada vez mais, tomar uma decisão baseada em dados. O Centro de Inovação é um espaço da Unimed BH que concentra ensino, pesquisa, informação, consultoria e desenvolvimento de novas soluções. Em sintonia com o futuro, o Centro de Inovação estimula internamente a cultura da inovação e cria conexões externas para gerar valor e sustentabilidade para o negócio da cooperativa. A sinergia entre as áreas que compõem o Centro de Inovação gera inteligência estratégica, conhecimento para cooperados e colaboradores e melhores serviços para os clientes. Cuidar está na nossa essência. Inovar também. Então, pessoal, uma breve introdução da Unimed BH. Eu sou da Gestão de Desenvolvimento e Informação para o Negócio, GEDIM, e estamos dentro da Superintendência de Tecnologia da Informação, e a nossa gestão ela faz parte do Centro de Inovação, que é esse prédio, que a gente se encontra nele. E para começar aí a contar um pouquinho da nossa história para vocês, o objetivo estratégico da nossa gestão é exatamente transformar a informação em conhecimento aplicado ao negócio em tempo oportuno. E foi isso que a Clique tem nos ajudado a cumprir com esse objetivo estratégico ao longo desses 5 anos de parceria que a gente já tem. Então, nossa história ela começa lá em 2013,
com a implantação do ClickView, nós tínhamos o desafio de implantar um projeto. Esse projeto ele foi feito em 7 meses. 7 meses foi o tempo gasto para a contratação, né, de toda a parte de infraestrutura, da ferramenta, treinamento da equipe, quer dizer, tudo envolvido no projeto aí, nesses 7 meses. E, no final, a gente implantou 6 visões de análise, sendo que a previsão era que a gente implantasse bem menos do que isso. Então, foi a nossa primeira surpresa lá em 2013, quando a gente pegou uma ferramenta nova, né, para a organização. A gente tinha, até então, a gente tem um DW aí que tem informações desde 2004. Na época, tínhamos relatórios plugados nesse DW, relatórios pré-formatados, né, informações estáticas. Então, logo no início, a gente percebeu o poder que o Click conseguiu dar aos nossos cenários de negócio, né, a questão da dinâmica. Eu vinha de uma experiência com BW, né, da SAP, e eu realmente fiquei muito surpresa quando eu vi toda a flexibilidade, toda a dinâmica que foi possível fazer a partir do ClickView. De lá para cá, a gente cresceu só um pouquinho. Então, nós saímos lá do painel número 1 e chegamos agora, hoje, né, no ClickView, nós temos 120 painéis de informação, uma média de acessos aí nos últimos 3 meses de 7.000 acessos e 370 usuários distintos. Esses usuários vão desde a nossa diretoria até, né, os nossos analistas, passando por todas as camadas, né, estratégico, tático, operacional, que de fato consomem a informação na ferramenta. Essas informações são atualizadas em diferentes períodos. Então, assim, alguns painéis são mensais, alguns painéis são D-1, alguns painéis trazem informação aí de 5 em 5 minutos, dependendo do cenário. O mais bacana de tudo isso é como que a gente vem transformando as decisões, né? Porque o que eu falei até agora é toda a nossa parte técnica, né, e nossos grandes números. Mas, de fato, a gente entendeu que, nesses últimos 5 anos, a gente vem transformando as decisões que as pessoas têm tomado na Unimed BH. Então, um primeiro exemplo aqui, hoje a gente apresenta informação de cliente nas suas diversas dimensões. Então, a nossa carteira, né, que é aí mais de 1.200.000 clientes, a gente consegue hoje, a partir de uma estrutura de informação, apresentar isso em diversas dimensões. Tipo de contratação, né, eu tenho individual e coletivo, por tipo de produto, então Unipart, Unifácil. Então, a área comercial, né, ela tem essa flexibilidade no momento de avaliar toda a parte dos clientes. A gente conseguiu entender quem é o nosso cooperado, né? Então, nós somos uma cooperativa médica, mais de 5.600 médicos cooperados, e, de fato, ele tem diversos papéis, né, dentro da cooperativa. Então, ele é o médico, mas ele também é o conselheiro, ele também, né, ele é o colaborador. Então, a gente consegue mapear e apresentar isso para a área de relacionamento com o cooperado. Eventos de produção médica e a nossa rede de prestadores também foi toda mapeada. Nós temos uma área aqui chamada Provimento, e dos 120 painéis, 46, né, são do Provimento. Nós temos aqui um responsável, né, Edmar, por essa. Então, quer dizer, todos os eventos de consulta, internação, exames, terapias, foram mapeados e podem ser analisados por essa área. Além disso, também, toda a rede, né, de prestadores, a gente também tem diversas análises aí dentro dos painéis. Uma coisa interessante, gente, que acontecia, principalmente no início, é que as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, eu não imaginava que eu podia fazer isso, né? A questão do modelo associativo, a questão da dinâmica, né, de eu poder selecionar determinada, avaliar determinada informação por diversas dimensões, apenas pelo uso de filtros, né, isso trouxe para nós essa questão da flexibilidade. Temos também mapeados, né, dentro da gestão de pessoas, um painel que chama Indicadores de RH, que traz, além,
né, do consolidado de informação dos nossos colaboradores. Muitos indicadores, até indicadores de mercado que a gente consegue comparar. Entendemos o nosso fluxo dos serviços de urgência e emergência. Então, desde a retirada da senha dentro de um PA até a alta, a gente sabe todo o percurso e a gente consegue, né, fazer um mapa de calor, avaliando aí, qual que é o fluxo dentro dos nossos PAs. Atendimento móvel, foi um painel que a gente entregou esse ano, que também assim, a gerente, né, da área de atendimento móvel, ela ficou assim, super satisfeita, exatamente porque trouxe para ela uma visibilidade que ela não tinha antes, que é pegar, né, a questão dos tempos e avaliar lá desde a ligação do cliente solicitando uma ambulância até a chegada desse cliente, né, ao hospital de destino, e com todos os eventos, né, que acontecem aí nesse meio do caminho, a gente também conseguiu fazer esse mapeamento. E, finalizando, né, a entrega do DRE e outros instrumentos aí de análise financeira. A gente tem hoje 6 painéis na área financeira, na controladoria também mais 4. Então, assim, hoje a gente brinca que apenas uma área, que é a de obras, né, que a gente não chegou lá ainda, né, mas o resto das áreas todas tem pelo menos um painel de informação, e a gente, como o Zacarias colocou, a gente extrai isso das diversas fontes de informação. A Unimed tem muitos sistemas, né, então hoje a gente consegue conectar na maioria deles e trazer esse dado além, né, dos dados que a gente já traz do DW. Bom, seguindo aí na questão das ferramentas Clique, em 2017 a gente implantou o N-Print, que é uma ferramenta de relatórios, né, ele disponibiliza PDFs, faz disparos automáticos, e a gente entende que assim eu democratizo a informação por meio desses relatórios. Hoje a gente tem boletins informativos que vão, né, para a diretoria, para a superintendência, com informação consolidada. Não né, assim, a gente não consegue filtrar, mas considerando, né, que tem alguns públicos que precisam consumir a informação de uma forma, né, já pronta. Então a gente colocou aí no N-Print. E agora, em 2018, com a implantação do ClickSense, entendendo que mobile self-service, transformando a forma como o usuário interage com a informação. Nós já criamos aí 6 painéis mobile, que tem os grandes números das principais áreas, né, que nós temos, e 4 modelos que estão em self-service. Esse ano a gente entregou um self-service de oncologia, foi um deles, e a gente percebe como que essa flexibilidade traz para o usuário a possibilidade de mexer no processo dele, né, algumas questões que o dado te mostra e te aponta aonde é que você tem que atuar no processo. Então, a gente entende que isso, para nós, é muito importante. Além disso, conectamos o ClickSense no nosso Data Lake, na primeira iniciativa já de conexão no Data Lake. Então, também, um avanço aí muito grande. Em relação a próximos passos, gente, primeiro é a avaliação do roadmap da Clique, que é exatamente assim, como coexistir, como que isso vai acontecer, né, evolução, né, ClickView, ClickSense, como que a gente vai lidar aí com tudo que a gente já tem e mais tudo que, né, vem de novidade, considerando também esse cenário que o Zacarias colocou, né, de Big Data e, né, R, Python, fazer esse acompanhamento da evolução aí do Analytics, né, como que as nossas ferramentas vão auxiliar, de fato, no preditivo, no prescritivo, e a ampliação da utilização das informações advindas do Data Lake Unimed BH também é um dos nossos desafios. Gente, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, vendo aqui vários alunos, né, pessoal do Clique ali também, e muito bacana a oportunidade, e fico à disposição aí durante o evento para a gente bater um papo. Tá? Obrigada. Bom, eu queria que vocês ainda permanecessem aqui, né, Zacarias e Priscila, porque a gente vai abrir um espaço de 5 minutinhos para algumas perguntas, né, que vocês queiram fazer. Eu queria chamá-los novamente aqui ao palco.
Por favor, alguém tem alguma pergunta sobre o ambiente da Unimed, sobre as potencialidades que a Clique vem oferecendo? Tem um microfone bem ali aberto. Boa noite. Eu queria perguntar para Priscila, quando ela foi avaliar qual ferramenta ela ia utilizar para implantar esse processo, o que fez com que vocês escolhessem a Clique e não uma outra concorrente dela? Qual foi a avaliação que fez vocês fazerem essa escolha? Na verdade, a gente fez uma prova de conceito e nós fizemos 2 vezes já. A primeira em 2013, para exatamente, né, em qual das ferramentas a gente seguiria. E aí essa prova de conceito ela tem uma série de fatores, né? Ela tem a questão da usabilidade, do custo, da facilidade de conexão, do modelo. Então, assim, realmente é uma régua, né, de pontuação. E a gente avalia, e no final, né, aquela que foi mais bem pontuada, seguindo os critérios. Então, de fato, assim, pegar um cenário específico de negócio, parametrizar naquelas que você escolheu, né, para que, né, a gente escolheu as líderes de mercado lá no quadrante do Gartner. Então, né, nas 3, a gente teve o apoio das consultorias, parametrizaram na ferramenta, a gente, né, fez a avaliação, e, segundo essa régua, a gente pontuou. Por que eu falei que a gente fez isso 2 vezes? Primeiro, nós fizemos para o ClickView, em 2013. E, em 2017, 16, se não me engano, 16, nós fizemos entre o ClickSense e o Tableau, né, exatamente para entender qual dessas 2 ferramentas, já que, né, elas são líderes, são conhecidas. E aí, seguindo o mesmo processo, a gente colocou isso, né, numa planilha lá com vários quesitos e foi aí que a gente partiu. Obrigada. Priscila, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, qual que é o movimento da Unimed para se adequar? A gente até conversou sobre essa pergunta hoje. A Unimed tem feito todos os processos necessários para se adequar a tudo que vai, né, ser colocado aí nos próximos anos. Eu não vou conseguir te precisar as ações, mas toda a nossa área de segurança, de governança, de BI, ela já está se preparando, né, para que a gente consiga, de fato, se adequar à nova lei. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o Zacarias. O que a Clique pensa em relação à evolução do ClickSense e do ClickView? Que é o que eu vejo, assim, que eu trabalho com as 2 ferramentas, vejo que o ClickView tá indo bem, né? Tá tendo atualização de 3 em 3 meses. E eu queria saber assim, o que a Clique está pensando em relação ao ClickView, em questão de evolução. Obrigado. A primeira notícia e a resposta mais contundente que eu posso te dar é que o ClickView não vai morrer. Eu não sei se você quis perguntar isso e não perguntou, mas o ClickView não vai morrer. Essa é a primeira resposta que eu acho que eu tenho que dar para vocês. A segunda resposta, e eu vou ser o mais transparente possível. O ClickView ele foi baseado numa tecnologia de 20 anos atrás, do ponto de vista de programação, C++, interface visual. E o ClickSense, nós percebemos que nós tínhamos que evoluir junto com tudo que está evoluindo. Então, o ClickSense ele é desenvolvido com uma tecnologia nova, com o front-end todo dele é HTML5, em Angular, e uma série de coisas, uma série de tecnologias que tem muita pista aí daqui para frente. O que tem acontecido é o seguinte, a Clique, ela de todas as maneiras, ela tem mantido todo o investimento que todos os nossos clientes fizeram no ClickView, porque se eles desejarem migrar para o ClickSense, está cada vez mais fácil. Quer dizer, no ClickSense você consegue converter uma aplicação de ClickView para dentro dele, você tem formatos de licenciamento que te permite usar as 2 ferramentas, mas no roadmap de desenvolvimento do ClickSense, o ClickSense ele cada vez mais está entrando funções cada vez mais sofisticadas nele. Algumas já existiam no ClickView, outras foram melhoradas, mas a resposta é, vão continuar existindo as 2 ferramentas, e lá no futuro,
De repente, você vai poder escolher com um único core inicial, decidir se você quer seu visual em Vue ou em Sense, por exemplo. Respondi? Gente, muito obrigado pelas perguntas. Vamos seguir com a nosso programa.